A plataforma é o modo de a gente estudar de modo mais metódico e detalhado. Nessa plataforma vocês encontram cursos bíblicos, estudos sobre os evangelhos, estudos sobre a Virgem Maria na Sagrada Escritura, comentários sobre a liturgia do domingo, e cada vez mais a gente vai expandir de um modo bem organizado, fácil, acessível, de modo que você possa ter aquela formação espiritual, saborosa e profunda na nossa fé. Ser cristão, mais que nunca, não é para amadores, é para profissional. O que a gente está oferecendo é um modo de ajudá-lo a ser cristão mais consciente, adulto responsável e amante de Jesus Cristo, suas verdadeiras testemunhas. Então convido você, faça um passeio por ela, pela minha plataforma. Dê uma olhada, frequente, estude conosco, estude comigo, vamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Espero você. Caros irmãos, vem muito no nosso site, o domhenrique.com.br, perguntas sobre as doenças espirituais. Existem realmente? O que são? Existem. Atenção para o que eu vou dizer. Existe toda uma sintomatologia, sintomas, tanto no corpo quanto no psiquismo, que a ciência, a medicina, a psicologia estudam e caracterizam. O que é uma febre, o que significa uma febre, o que é uma pneumonia, o que significa uma pneumonia, não é? O que é uma depressão, não é? O que significa uma depressão, e desenvolve curas, o que é uma paranoia, o que é uma neurose, não é? E o que é um transtorno obsessivo compulsivo, as doenças do corpo e da alma, do espírito, não é? Veja, do psiquismo. E a ciência desenvolve, a partir dos experimentos, da observação, toda uma metodologia de cura e toda uma gama de drogas para curar aquelas doenças. Mas atenção, existe um mundo invisível. Existe um mundo invisível. Nós dizemos, creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Invisível aqui não são as galáxias que a gente não vê. Invisível aqui não é o átomo ou as partículas subatômicas, um bóson, por exemplo. Né? Não é isso. O mundo invisível é o mundo imaterial. É um mundo que não é este mundo material, mas que interage com este mundo material. Interage. Né? Não está acima, embaixo, está numa outra dimensão, mas interage. O mundo dos anjos. Existe anjo, viu? Pode ter certeza. O mundo dos anjos. O mundo dos anjos decaídos, os demônios liderados pelo diabo ou Satanás, que se chama, segundo a tradição, Lúcifer. Existe. E o homem está no meio desses mundos. O Lateranense IV diz isso. O homem tem uma alma espiritual e material, veja, que tem uma connaturalidade com esse mundo invisível, e o homem tem uma dimensão física, corpórea, que está ligada a este mundo visível, material. Então, as doenças espirituais, veja, o homem, ele é marcado pelo pecado. O homem é cheio de furos na sua alma e no seu corpo. O homem é cheio de brechas. Olhe, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, o final do capítulo 7. São Paulo mostra o que é o homem. É quebrado. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Eu sei que o bem não habita em mim. Quer dizer, é um mistério do pecado. Quem me libertará disso? E ele diz, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. Então, nessas brechas, os demônios entram sim. Entram. Vejam Saul, por exemplo, atacado de inveja e de suspeita contra Davi. Ali é uma doença espiritual.
Existem doenças espirituais, atenção, atenção. A face delas, o fenômeno, a casca, é de uma doença deste mundo. Mas por trás, na verdade, tem uma ação demoníaca. Eu dou um exemplo. Aquele menino epiléptico do Evangelho. Ele se joga na água, se joga no fogo, cai, vejam, e trazem para Jesus. A gente lendo, uma pessoa desavisada lendo, diz, mas isso aqui é um caso de epilepsia. Vejam, não tem nada de demônio, é uma epilepsia, não é uma doença espiritual. Jesus, né, é a mentalidade daquele tempo que atribuía tudo aos demônios, e Jesus curou. Pronto, curou a epilepsia. Está certo? Não, está errado. Está errado. Era um demônio, sim. Se não fosse, Jesus não teria curado assim. Nas coisas que dizem respeito à religião, Jesus foi muito preciso. Muito preciso. Então vejam, ali a cara externa, a fenomenologia é de uma epilepsia. Tá certo? Todos os sintomas podem ser de uma doença deste mundo, os sintomas. Mas ali o motivo que estava por trás do sintoma eram demônios. E quando existe uma doença assim, não tem médico que cure. Eles ficam loucos. Eles veem o sintoma, diagnosticam, é tal doença, medicam e não curam. Porque são doenças espirituais. É o que a gente chama, não é, é uma opressão demoníaca. Entende? Então isso existe. Existem doenças no corpo e doenças na alma que são de causas não naturais, mas preternaturais. Isso não é para apavorar ninguém, não é nada. Isso a oração, a conversão, isso leva a gente a Deus. Porque no combate espiritual, é bonito porque ninguém se cura de uma doença espiritual sozinho. Precisa da igreja, da oração dos irmãos, dessas orações de cura e libertação quando são feitas. É tão bonito isso, esse ministério, esse serviço de cura e libertação. Rezar por quem precisa. Não precisa dramatizar nada, mas rezar por quem precisa. Impor as mãos pelo sacramento do batismo e da crisma, você pode impor as mãos sobre o irmão e rezar sobre ele. Então mostra a necessidade da igreja, a bênção de um sacerdote, fazer uma confissão bem feita, comungar, converter-se de vida. As doenças espirituais só são curadas com oração, com penitência, com a oração dos irmãos e com um caminho sério de conversão na relação a Deus e aos irmãos. Então é coisa muito séria, não é um oba-oba. Pois bem, e olhe, para terminar, esse serviço de dar essa cura aos irmãos pela oração é um serviço tão bonito da igreja, porque este ou ela faz ou não tem quem faça. Nosso Senhor nos deu este poder e esta missão, esta obrigação. Que Nosso Senhor nos ajude, Ele que cura nosso corpo e que cura nossa alma. Isso, só para terminar, em nada desabona, desvaloriza o trabalho da ciência. Em nada, não tem um campo, não diminui o outro. O eclesiástico diz, estás doente, reza a Deus e vai ao médico. Veja, então as duas coisas se misturam, porque na natureza, no mundo concreto, as coisas não são em estado puro, elas estão entrelaçadas. Com bom senso, com piedade, com fidelidade ao magistério ininterrupto, constante da igreja, atentos à Escritura, a gente pode ter uma vida tão bonita, tão cheia de Deus, compreendendo que a vitória de Cristo na ressurreição destruiu todo o mal e toda a morte. Deus abençoe.